Passaremos a palavra para a senhora Mônica Holtz, representante do Conselho Federal de Farmácia. Bom dia a todos, bom dia, deputado, presentes. Venho acrescentar alguns dados, né, a pedido do Conselho Federal de Farmácia. A proposta de discutir a assistência farmacêutica, especialmente o desabastecimento de benzilpenicilina, né? Quero destacar inicialmente que considero que não seja uma crise da assistência farmacêutica como um todo, mas mais referente a ao tema penicilina e mais alguns outros medicamentos que a gente vai ver na sequência. Por favor. Venho enquanto representante do Conselho Federal de Farmácia, mas na qualidade de diretora técnica do consórcio Intergestores Paraná Saúde, que é uma estratégia, por favor, a próxima, de compra centralizada no estado do Paraná para aquisição dos medicamentos que são de responsabilidade de compra pelo gestor municipal. O consórcio Paraná Saúde, só para dar a dimensão, né, a origem dos dados que eu vou apresentar, é composto por 394 dos 399 municípios do Paraná, atinge uma população de aproximadamente 8 milhões de habitantes, com um elenco de 163 itens entre medicamentos e insumos para insulinodependentes, com autonomia total da gestão municipal em definir os itens que serão adquiridos e o quantitativo dos mesmos. A entrega é realizada descentralizadamente em 49 locais no estado e só para dar início à comprovação de que a gestão municipal tem recursos para aquisição, né? Trabalhando em valores fechados do ano de 2014, com aproximadamente 44 milhões de reais de recurso federal, correspondendo a 630 mil aproximadamente unidades adquiridas, do estadual 17 milhões com aproximadamente 210 mil unidades e de recursos de origem municipal de 200 municípios, perto de 19 milhões de reais com 228 mil unidades. Isso é para então falar do macro das aquisições. Próximo. A base legal, então, eu queria mostrar por que é de responsabilidade do gestor municipal comprar esse medicamento. Né? Isso está já pactuado no SUS, definido pelas leis orgânicas da saúde, né? E pela Lei 12.401, mais recente, o decreto regulamentador. Na sequência, a portaria 204 define o financiamento e transferência dos recursos federais na forma de blocos de financiamento e estabelece aí os componentes da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica é um dos blocos de financiamento. Vou precisar de água. Licença. Então, na 204, o componente básico da assistência farmacêutica é definido como aquisição de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos no âmbito da atenção básica. Assim, cabe ao gestor municipal a responsabilidade de adquirir esses medicamentos. A portaria vigente que trata desse tema é 1555, e esse medicamento está contemplado há muitos anos, né, na lista, como o doutor José Miguel já falou, e, em especial, agora a Rename 2014, que é a última vigente. Por favor. O subfinanciamento do SUS é conhecido, né? Não é diferente na assistência farmacêutica. O reajuste, o valor tem sido o mesmo desde a publicação da portaria 2982 em 2009, o repasse per capita de 5,10 da União, 2,36 do Estado, e cabe aos municípios aplicarem o mesmo recurso. Mas, mesmo assim, havendo subfinanciamento, as compras existem, o gestor compra, e, em muitos casos, o gestor municipal, né, tem aplicado um recurso significativo para a compra dos medicamentos. Então, entendo o dinheiro e podendo comprar, há que se priorizar. Então, mas quando o município define e faz a priorização da compra, existem as dificuldades de abastecimento. Então, ele tem o dinheiro, ele pode pagar, mas ele não tem o que comprar. Então, é disso que nós vamos falar agora. Por favor. Só para dar a dimensão da necessidade, né, da importância
dos tratamentos por meio desses medicamentos, viabilizados por meio desses medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica. Eu não sei se dá para enxergar bem, mas fiz uma aproximação. Por exemplo, simvastatina, que é um medicamento bem conhecido para tratamento de dislipidemia, que custa em torno de 5 centavos, preços pagos pelo consórcio, um tratamento mensal custa na casa de R$ 1,55. Se, eventualmente, digamos, faltasse esse medicamento e as pessoas passassem a procurar um nível de atenção mais especializado, fossem para o componente especializado, o tratamento com atorvastatina já vai para R$ 7,50. Né, o tratamento. Se fosse a outra forma farmacêutica de apresentação de 40 miligramas, assim, grosseiro a comparação, mas um tratamento de R$ 3,25 pode chegar a R$ 42. Se formos usar como exemplo esquizofrenia, um medicamento disponibilizado na atenção básica, é a clorpromazina, o tratamento varia entre R$ 16,81 a R$ 33,62. Se, eventualmente, passa já para o componente especializado, esse tratamento vai passar para casa de R$ 90 a R$ 180. Então, isso mostra a importância, né? O medicamento está no município, está onde a pessoa mora, a população reside, né? E o baixo custo é bastante importante para evitar agravos, né? Internamentos de uma série de patologias. Pode. Então, na assistência farmacêutica, nós temos uma série de atividades que são totalmente interrelacionadas e interdependentes. Aqui está genericamente o ciclo da assistência farmacêutica e vai depender desde a fase da pesquisa e desenvolvimento, que é mais né, a parte da indústria, né, para desenvolvimento de novos fármacos e de produção, toda a parte regulatória, né, que cabe à agência reguladora, a produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, que são mais a parte do município efetivamente, né, e a parte de prescrição e utilização, acompanhamento, a dispensação mesmo. Todas essas atividades são reguladas em diversas etapas pela vigilância sanitária, seja pela Anvisa propriamente dita ou pelas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Então, aqui é no sentido de mostrar qual é a interdependência. Então, o gestor municipal necessita comprar o medicamento, mas não necessariamente consegue comprar, porque tem uma série de locais, né, de etapas onde pode haver interferência e, com isso, frustrar a possibilidade de se fazer um processo de compra e ofertar o medicamento no município. Como nós começamos a identificar essa dificuldade de compra, agora, em especial, da benzilpenicilina? Começou o relato de gestores. No consórcio, como nós fazemos a compra de uma quantidade bastante expressiva, então, quando nós percebemos alguma dificuldade, normalmente já começam os telefonemas, né? Conseguiu comprar isso? Tá, né? Dificuldade, a gente começa a perceber que aquela dificuldade não está restrita ao seu processo de compra. Outros municípios também têm dificuldade da mesma natureza. Então, começou a se identificar essa situação no Paraná e outros municípios. Em junho do ano passado, de 2014, o Ministério Público do Paraná, por conta de denúncia de pacientes de falta de benzilpenicilina, o Ministério Público chamou o Estado e o consórcio para entender o que era essa condição de falta, né? Então, já era uma coisa bem evidente no Estado. Havia várias notícias de desabastecimento e, em todos os congressos e eventos realizados naquele período, os municípios se manifestavam acerca dessas dificuldades de compra. Em junho, como a doutora Adélia já relatou, o CONASENS publica uma nota que trata da falta da benzilpenicilina, de mais outros quase 30 itens, né, com dificuldade de compra. Em agosto, o CONAS, uma nota técnica da mesma natureza. E, no primeiro semestre desse ano, acho que o doutor Alexandre relatou até, o ofício da Esquiti, que relatava das dificuldades, né, e do processo, como estava sendo o encaminhamento para a oferta da benzilpenicilina, e naquele também se tratava da espiramicina, né? Por favor. Bom, nem vou falar disso, porque isso já foi melhor abordado. Então,
pelas nossas consultas, né, no site da Anvisa, nós temos, hoje em dia, marcas registradas no Ministério da Saúde, e, portanto, são aquelas que podem ser cotadas nos processos licitatórios realizados pelos municípios. A marca da Eurofarma, Benzetacil. Houve, né, no momento, uma notificação de descontinuação temporária, né, em 2014, e, na sequência, foi reativada a produção. Laboratório Teuto tem o registro ativo desde 95 das duas apresentações, de 600 e de 1.200. A FURP também, né, e a Nova Farma tem a marca, mas registrada, mas não está produzindo, notificou descontinuidade de fabricação. E 2 produtos sem registro. A Ariston, o Benzatron, com cancelamento em 2009, e outro do Lafep, que o pedido de cancelamento em 2012. Por favor. Lá no consórcio, então, de início, as dificuldades enfrentadas foram mais identificadas, começou uma irregularidade de abastecimento. Então, nós tínhamos processos licitatórios, mas ocorriam atrasos na entrega, não se obtinha sucesso já na realização do primeiro processo, né, havia fracasso, precisava fazer novo pregão eletrônico para que nós pudéssemos ter êxito e conseguir ter o medicamento disponibilizado para a programação. Ainda assim, em atas de registro de preço, nós tivemos situações de pedido de realinhamento de preço, porque é outro ponto que está também afetando agora, né, os preços registrados, com entregas realizadas com bastante atraso. E uma coisa que impacta muito é a demora no envio da informação, seja pelo laboratório fabricante ou pela distribuidora, no sentido de dar celeridade às... Como o doutor Alexandre já abordou, nós temos outras situações, além da benzilpenicilina, muito sérias acontecendo. Eu trouxe como exemplo o tratamento da toxoplasmose congênita, que todos os medicamentos têm dificuldade de compra. Uma crise em especial se instalou na espiramicina no primeiro semestre desse ano, a partir de uma notificação de descontinuação de produção do laboratório Sanofi em novembro do ano passado. Era uma descontinuação temporária, mas é o único laboratório produtor no mundo desse medicamento. Então, nós somos totalmente sujeitos à produção por essa empresa. Ou tem espiramicina da Sanofi, ou não tem, né? E é o único medicamento para indicação. Além disso, os outros medicamentos que compõem o protocolo de tratamento, a pirimetamina, tem um único fabricante, que é a Farmoquímica, que durante 2013 ficou em um período em desabastecimento. Para quem está acompanhando a mídia, é o Daraprim, tá? Que está sendo abordado por conta de aumento de preço, né? Sulfadiazina de 500 miligramas também, 2 laboratórios fabricantes, Sobral e Catarinense. Então, quando acontece, por um período, uma falta de vigência de um certificado de boas práticas, por exemplo, também viabiliza processos de compra. Então, a gente está pensando assim em termos nacionais, né? 5.575 70 municípios comprando, né? E ácido folínico também, 2 fabricantes costumam participar de pregões eletrônicos, Hipolabor e Biosintética, mas, ultimamente, a gente tem observado só a Hipolabor tratando do tema. Esse é o que falta? Tá. Por favor. Outros medicamentos que a gente tem observado falta, não vou dizer que estão todos faltando agora, tá? Mas as dificuldades de compra relacionadas, que a gente vem percebendo desde 2012, esse movimento acontecendo, né? AS de 100 miligramas, temos temporariamente, em alguns períodos, a gente tem muito problema com albendazol, tanto a suspensão como o comprimido. Alguns antibióticos estão ali listados, cefalexina, claritromicina, enalapril, que é antihipertensivo, fenitoína, anticonvulsivante, fenobarbital, antipilético, isosorbida para crise de angina, omeprazol e sulfamaestri, que também tem indicação para infecções bacterianas. Isso todos são produtos que o município precisa ter na carta. Ele tem que ter na lista, tem que ofertar para a população, porque são tratamentos que podem ser solucionados no âmbito do municipal e que podem evitar agravos, internamento e mais gasto futuro ainda. Por favor.
Dessa parte da documentação sanitária, o Dr. Miguel já tratou até, mas isso é para dar assim, um apanhado de todas as exigências, formalidades que os laboratórios têm que atender de forma a atender a poder participar de processos de compra, né, o registro de medicamento, do insumo farmacêutico ativo, né, a matéria-prima, todo relacionado ao estabelecimento e ainda o aspecto relacionado ao preço dos medicamentos na Câmara de Medicamentos. Por favor. Então, existem situações pontuais de falta. Tenho mais um minutinho aí? Okay. Situações pontuais de falta que se referem à documentação sanitária, né, que em períodos a empresa não está com regularidade dessa documentação e não pode participar dos processos licitatórios, pedidos de cancelamento de registro de medicamento, descontinuidade de produção temporária, isso por decisão da própria indústria, problemas com fornecimento de matéria-prima, isso é decisão da própria indústria, problemas com fornecimento de matéria-prima, isso nós somos reféns, né, de medicamentos, de matéria-prima importada, né? Não temos uma produção nacional que garanta a produção dos medicamentos. As limitações de quantitativo para importação de matéria-prima quando de produtos controlados, né? Então, o produtor precisa antecipadamente definir cotas e serem autorizadas para a Anvisa para a importação daquela quantidade para produzir o medicamento. Se, eventualmente, existe um aumento dessa demanda, não necessariamente ele vai conseguir produzir o suficiente por conta dessa restrição. Então, tem que ter um planejamento bastante grande e antecipado, né? Ocorrências de não conformidades durante a fabricação. Lógico, uma planta fabril está sujeita, né? Tivemos já incêndio, questão de não atender a normativas da Anvisa, quer dizer, pode acontecer uma série de fatores que inviabilizam produção em algum momento, isso também impacta no quantitativo. E ainda o não cumprimento de exigências de edital. Então, em alguns momentos, nós temos o produto registrado em ata, mas não necessariamente podemos recebê-lo por conta da empresa não estar atendendo exatamente aquilo que foi ofertado no edital. Logicamente, o gestor precisa preservar essa capacidade, porque se ele acolher um produto não conforme, né, que mas que não está atendendo a especificação do edital, ele será cobrado no futuro pelos órgãos de controladoria, auditoria, né, e pela própria utilização do medicamento, né, pelos prescritores e pela população. Por favor. Então, o diagnóstico que se fecha é assim: a dependência do país na importação de matéria-prima, uma insuficiência de produção nacional que dê conta de atender o sistema público e privado, valor agregado via de regra, falta de celeridade da Anvisa na publicação dos processos. Lógico, não é uma crítica, é uma constatação, né, da realidade, porque é bastante significativo, né? Em alguns casos, a existência de um único fabricante no mercado e uma falta de regulação que garanta a produção. Por favor. Como proposta, no caso da benzilpenicilina, não é bem proposta, porque algumas coisas já foram feitas, né? O Dr. Miguel e a doutora Adélia já abordaram isso. Os gestores públicos procuraram canalizar a indicação para algumas patologias, né, que era o que restava fazer. Os laboratórios fabricantes retomaram a produção, a agência regulatória efetivamente agilizando esses processos de análise e uma tentativa de composição de um grupo de trabalho para que haja um acompanhamento desse abastecimento, né, de uma forma macro, para que se possa minimizar as interferências. A médio e longo prazo, precisa se pensar na política de pesquisa e desenvolvimento, né, para contemplar, inclusive, os medicamentos da atenção básica, e o fortalecimento da produção dos laboratórios oficiais, que o doutor Alexandre tocou também, né, no sentido de talvez seja um parceiro importante para, por favor, para melhorar. Além disso, financiamento sustentável para aquisição dos medicamentos da básica, os mecanismos adequados para assegurar a produção, pensando nessa dependência de importação,
que se tenha um sistema de abastecimento confiável e sustentável, né, com fortalecimento do setor público, uma regulação efetiva, e esse acompanhamento da situação e produção da informação em tempo oportuno, porque, muitas vezes, a informação não chega qualificada de forma que o gestor possa tomar a medida mais adequada para aquele momento. Então, existe um tempo, né, de chegada de informação que nem sempre é o ideal. Precisa acelerar esses mecanismos para poder melhorar. No último congresso do CONASENS, o tema foi debatido, né, e na Carta de Brasília, documento resultante desse congresso do CONASENS, tem como um dos artigos estabelecer regulação e monitoramento do mercado de medicamentos com vistas a garantir o provisionamento dos medicamentos da atenção básica. Eu acho que é isso, né? Então, obrigada. Passei muito. Obrigado, doutora Mônica, pela apresentação. Registrar a passagem por aqui da deputada Raquel Muniz e do deputado Mandetta.